E quem está acompanhando esse caso é o nosso repórter Thales Alcântara, que está aqui no estúdio. Bem-vindo, Thales, infelizmente, para falar sobre essa tragédia. Mas vamos lá, né? Quais são as últimas informações que você tem sobre esse caso? O Jonatas falou que mais um corpo foi encontrado, além dos 5 carbonizados. Já temos alguma confirmação de identidade? Onde esse corpo foi encontrado? Boa tarde a todos. Esse corpo que foi encontrado, ele foi encontrado enterrado no cativeiro, onde pelo menos 2 pessoas ficaram nesse cativeiro, que foram a Renata e a Gabriela. Esse corpo ainda não se sabe se ele está... A polícia ainda não divulgou se esse corpo estava carbonizado, não divulgou ainda se é possível saber se era um homem ou se era uma mulher. Mas a Polícia Civil já adiantou para a reportagem do Metrópolis que ter encontrado esse corpo ali no local onde era o cativeiro começa a fazer com que caia por terra a versão de que Marcos e Tiago estariam por trás do crime. Então, a polícia está tendendo, como achou esse novo corpo, a polícia tende a acreditar que a versão dos 3 presos de ontem não é totalmente verdadeira. Hoje, pela manhã, nós analisamos os depoimentos, né? Porque como houve uma prisão em flagrante, esse documento se torna público. E aí a gente ainda está nesse processo, né, de analisar esses depoimentos de testemunhas e das 3 pessoas que foram presas ontem suspeitas de cometer esse crime. Elas, inclusive, confessaram, né? 2 delas confessaram, deram alguns detalhes. Só que apenas na leitura desse depoimento é possível perceber que existem alguns buracos, né? E tanto é que a polícia já estava desconfiando que talvez a versão deles de que o sogro deles, Amar, comandou o crime, talvez não fosse verdadeira. Não está definido isso ainda, né? Mas a polícia já adiantou que tudo indica que não. Os depoimentos, por exemplo, tem o depoimento do Horácio, que era uma pessoa que trabalhava na fazenda com o sogro da Elisamar. No depoimento do Horácio, ele conta tudo como se ele estivesse fora dali. É o Marcos que estrangulou, é o Gideon que asfixiou, é como se ele não estivesse lá. Sabe, ele diz, por exemplo, que eles não iam matar a Elisamar, mas que quando chegaram no local ela teria tido um infarte, que eles iam só passar um susto. São histórias bem, assim, confusas, não são, sabe? E entre eles, às vezes, as histórias ficam um pouco confusas. E uma outra coisa também é que eles falam novamente, faz um depoimento e depois ele volta e muda um pouco a versão. E, independentemente da linha de investigação, do que seja, a gente está vivendo uma história trágica, muito trágica, nem à toa que, inclusive, difícil de explicar. A gente fez uma infografia para tentar mostrar, né, quem está envolvido da família. Então, eu queria que você explicasse para a gente quem são essas pessoas no gráfico, quem está envolvido e, né, todas as linhas de investigação que envolvem essas pessoas. Ah, não, tudo bem, então. A gente tem aqui, eu vou dividir em núcleos. Vamos começar primeiro. Tem como descer? Descer o infográfico? Descer um pouquinho, gente, para poder já... A gente tem a cabeleireira Elisamar e os filhos dela, que tudo indica, né, que eles são as 4 pessoas encontradas mortas em um carro em Cristalina. Elisamar e os 3 filhos dela, né? Esse foi o primeiro desaparecimento que foi considerado, né? Era o da Elisamar e dos 3 filhos dela. Um outro filho da Elisamar fez um boletim de ocorrência dizendo sobre o desaparecimento dela. Agora, se a gente subir aqui, tem como subir novamente? O Tiago, que é o marido da Elisamar, ele continua desaparecido, assim como o Marcos, que é sogro da Elisamar. E pai dele. E pai do Tiago. A Renata e a Gabriela, elas têm um caso bem peculiar. Segundo um dos depoimentos, elas ficaram num cativeiro por 2 dias, amordaçadas, vendadas, e nesse último final de semana elas foram levadas para execução e, segundo os suspeitos presos, elas são os 2 corpos encontrados em um carro incendiado em Unai, Minas Gerais. Unai não é tão longe daqui, 1h30, 1h40 de viagem. Então, segundo esse depoimento, eles saíram do cativeiro, executaram ela, atearam fogo no carro e voltaram na mesma madrugada, ali entre a noite e a madrugada. E tem um detalhe macabro, né? Que eles estavam usando os celulares delas, fingindo que eram elas, respondendo às pessoas, enquanto elas estavam lá amarradas, vendadas, né? Sofrendo tortura psicológica. Exatamente. O Jefferson, namorado da Gabriela, que no caso é cunhada da Elisamar,
o namorado da Gabriela, ele deu um depoimento para a polícia e ele disse que a última vez que ele viu ela foi no Natal. E desde o Natal ele tentava contato com ela e ela inventava várias desculpas. E aí ele tentava contato com o Tiago e com a Renata, com a mãe e o irmão dela. E eles também... Que também estavam desaparecidos. Que também estavam desaparecidos. Mas inicialmente ele não sabia desse desaparecimento. E aí a namorada dele inventando histórias... histórias estranhas. Ela falava assim, que deu um problema no trator, tive que viajar às pressas para fazer um exame médico. Ficava histórias estranhas. E o próprio Tiago... Desconfiou. Durante essas conversas do Tiago com o namorado da Gabriela, o irmão da Gabriela ficou pedindo os documentos da Gabriela para o namorado dela. E aí combinou de encontrar num lugar, não deu para encontrar. Aí só quando ele foi até um local específico, se eu não me engano, na fazenda... que ele, da família, que ele descobriu que realmente várias pessoas estavam sendo dadas como desaparecidas. E ainda existem outras duas pessoas, tem como subir só mais uma vez? Que é a Ana Beatriz e a Cláudia. O namorado da Gabriela disse no depoimento que era de conhecer, que várias pessoas sabiam, ele falou que todo mundo sabia, que o Marcos, que é sogro da Elisamar, era amante da Cláudia. Ele tem um filho com a Cláudia, que é a Ana Beatriz. Então, essas outras duas pessoas entraram na história também por outro motivo. O Fabrício, que é um dos suspeitos dos homicídios, ele disse que a Cláudia e a Ana Beatriz estiveram, que no caso seria a ex-mulher e a amante do Marcos e a filha dele, estiveram no cativeiro. Inicialmente ele só fala isso, elas estiveram no cativeiro. Depois ele foi chamado para um novo depoimento e aí ele disse que elas estiveram no cativeiro no momento em que a Renata e a Gabriela foram levadas para execução, mas que elas estavam vendadas e com as mãos amarradas. Que é outra coisa também, assim, muito descabida, muito estranha, né, de se entender o que aconteceu ali. Mas essa é a versão de um dos presos. Ele disse que a Cláudia e a Ana Beatriz foram no cativeiro e ficaram com as mãos amarradas e vendadas em um cômodo, enquanto a Renata e a Gabriela eram levadas para execução. E segundo ele, quando os autores Horácio e Gideon levaram a Renata e a Gabriela para a execução, após elas ficarem vários dias no cativeiro, ele teria falado que elas seriam soltas e seriam felizes. Ou seja, sendo que, na verdade... esse teor de crueldade, né? E aí você falou essa questão dos corpos, né? Já há uma identidade dos corpos, ou até o momento só suspeita de que seja a Elisamar e os filhos dela, a sogra, a cunhada, não tem nada confirmado ainda? Não, até esse momento a identidade exata, confirmada pelo IML, pelo DNA, ela não aconteceu. Só para te confirmar, já tem uma informação nova, acabou de chegar, que o último corpo encontrado é de um homem. Confirmou que é de um homem. Já confirmou que é de um homem, mas a gente continua sem identificar quem é esse corpo. Então confirmou que o sétimo corpo... Ou seja, que reforça aquela sua tese, né, que é também a tese que a polícia está seguindo, de que tanto o filho quanto o sogro não estavam envolvidos no caso. A polícia, inclusive, desconfia que o Marcos e o Tiago foram mortos também. E agora encontraram um corpo masculino. Mas como eu estava dizendo antes, o IML está passando por perícia, os corpos estavam numa situação, tinham sido carbonizados, né? Então precisa passar por todo um procedimento da polícia científica para poder confirmar a identidade daqueles corpos. No caso dos dois corpos encontrados em Unai, a polícia científica de Minas Gerais, que é Unai em Minas Gerais, ela já confirmou que são dois corpos de mulheres, mas ainda não tem a confirmação do DNA exata dizendo que é a Renata e a Gabriela, mas os autores dizem que são as duas. E da mesma maneira, os autores dizem que no carro encontrado em Cristalina, as vítimas são a Elisamar e os 3 filhos dela, mas ainda não há confirmação por DNA. Isso está sendo feito pela Polícia Científica no IML de Goiânia, que é para onde foram levados os restos mortais encontrados no carro de Cristalina. Thales, obrigado. Eu sei que é uma história extremamente complicada, intrincada, e a gente vai continuar nesse caso. Então, já digo para vocês, acessem metrópolis.com, vocês vão continuar sabendo de tudo.